Então, falando sobre o eclipse lunar, né, que se dará agora no dia 3, no signo de Leão, eu vou falar sobre os ascendentes. Qual é o resultado que a gente pode esperar para cada ascendente? Qual é a orientação que eu dou para cada ascendente, né? Então, vamos lá. Iniciando. Este eclipse lunar, que será no dia 3 de março de 2026, ele se dará em Leão, né? Junto com Queto. Então, para os ascendentes em Leão, o que esperar? Para os ascendentes em Leão, este eclipse lunar, ele ocorrerá mudanças na sua casa 1. Então, esse eclipse provoca uma redefinição profunda na sua identidade, mudando a forma como você se vê, como você percebe e como você se percebe, como você se apresenta ao mundo. Então, aqueles velhos comportamentos, aquelas imagens pessoais ou necessidade de aprovação, começa a perder sentido, né? Perder o sentido mesmo, emocional. Então, é mais ou menos como se estivesse redirecionando o ego leonino. Qual é a orientação? Permita-se, ascendente em Leão, mudar sem tentar sustentar versões antigas de você, do seu ego, né? De si mesmo. Para os ascendentes em Virgem, o eclipse se dará na casa 12, né? Os processos inconscientes, a casa dos processos emocionais antigos virão à tona, né? Trazendo uma necessidade de recolhimento, de você fechar, de encerrar ciclos internos. Então pode se sentir muito cansado, né, muito introspectivo, um certo afastamento assim natural de situações desgastantes. Qual é a orientação para você, ascendente em Virgem? Priorize o descanso, priorize o silêncio e as práticas espirituais, né, ou práticas terapêuticas, ascendente em Virgem. Para o ascendente em Libra, o eclipse estará se dando na sua casa 11, a casa das amizades, dos grupos e os projetos que vão passar por revisão, revelando assim quem realmente deve fazer parte dos seus círculos, né? Quem está alinhado com o seu caminho, com os seus propósitos. Então, as expectativas sociais ou os sonhos coletivos, eles podem mudar muito significativamente, né? Qual é a orientação para o ascendente em Libra? Aproxime-se apenas de pessoas, de conexões que respeitam o seu propósito, que respeitam a sua autenticidade. Para você, ascendente em Escorpião, o eclipse se dará na casa 10. Então, pode haver assim mudanças no seu direcionamento profissional, na sua imagem pública, né? Pode ocorrer, sabe, levando a uma redefinição de ambição e de objetivos de longo prazo. Então, a necessidade também de reconhecimento externo, né, pode perder força, sabe, aquele. Então, você vai começar a ter um desejo de ter um propósito real no seu trabalho, né? Qual é a orientação? Reavalie a sua carreira, as suas metas, né, antes de tomar decisões definitivas. Então, espera o período do eclipse passar para você tomar decisões. Para o ascendente em Sagitário, o eclipse se dá na casa 9. A casa 9, que é a casa das crenças, dos estudos, da visão de mundo, né, que podem entrar em transformação profunda, pode alterar os seus planos de vida, os seus caminhos espirituais. Então, as verdades antigas, ascendente em Sagitário, podem deixar de fazer sentido emocionalmente. Qual a orientação? Mantenha a sua mente aberta para você aprender algo novo, sabe, algo completamente novo, né? Ascendente em Sagitário. Para o ascendente em Capricórnio, a casa que mais terá o impacto será a casa 8, a casa dos processos de desapegos emocionais, sabe, de desapego financeiro e os psicológicos também, né? Trazendo assim encerramentos, uma regeneração, as transformações internas. Então, assim, aquelas coisas que você quer manter no controle, a vulnerabilidade, tornam-se muito, muito evidentes. Então,
A orientação ascendente em Capricórnio: aceite as mudanças inevitáveis, trabalhe a sua confiança emocional. Para os ascendentes em Aquário, a casa que sofrerá, que estará assim sendo aspectada por este eclipse lunar, o eclipse na casa 7, ascendente em Aquário, a casa dos relacionamentos, das parcerias, do casamento, que vão passar por redefinição. Os desequilíbrios, né, aqueles padrões repetitivos vão se revelar. Então, algumas conexões se aprofundam, podem se aprofundar, né, mas outras naturalmente vão se afastar. Por quê? Porque não estão mais conectadas com seu propósito de relacionamento. Então, qual a orientação ascendente em Aquário? Busque relações baseadas em reciprocidade. Busque relacionamentos verdadeiros e autênticos, né, que te façam evoluir. Para o ascendente em Peixes, o eclipse estará impactando a sua casa 6. A casa das rotinas, do trabalho, da saúde emocional, vão pedir ajustes, né, mostrando hábitos que já não se sustentam mais, não sustentam mais o seu bem-estar. Então, pode sentir a necessidade de reorganizar responsabilidades diárias. Orientação para o ascendente em Peixes: simplifique rotinas e cuide melhor do seu corpo, cuide melhor da sua mente também. Para o ascendente em Áries, a casa do eclipse é a casa 5, das mudanças emocionais ligadas a romance, ligado a seus filhos, ligado à sua criatividade, podem ocorrer. Então, a busca por prazer ou por validação afetiva passa por amadurecimento, né? Os temas ligados a romance, a filhos, o que você está criando, como está criando, passa por amadurecimento. Isso tudo. Então, orientação: expresse-se com autenticidade e com propósito, e não para ser aprovado, né? Para o ascendente em Touro, a casa que sofrerá, que pede revisão, é a casa 4, casa das questões familiares, emocionais, ligadas ao seu lar, né? Entram em fase de revisão, de encerramento, de organização interna. Então, velhos padrões emocionais herdados podem ser liberados. Qual é a orientação para o ascendente em Touro? Fortaleça a sua segurança interior. Antes de querer mudar o externo, né? Antes de mudar as suas estruturas externas, ascendente em Touro. Para o ascendente em Gêmeos, a casa 3 será a casa impactada, né? Na sua forma de pensar, na sua forma de se comunicar, de se relacionar com o ambiente próximo, passa por transformações. As conversas, né, as decisões antigas podem ser revistas sob nova compreensão, de uma nova forma, né? Qual a orientação para o ascendente em Gêmeos? Pense antes de falar. Pense antes de reagir e revise cuidadosamente a sua comunicação. Para o ascendente em Câncer, o eclipse se dará na casa 2, a casa dos valores, dos hábitos, dos vícios, né? E do dinheiro, das finanças também. Então, assim, do senso de autoestima, pedem reajustes muito importantes, né? Nos seus valores. A relação com a sua segurança material também e o alto valor tendem a mudar. Qual é a orientação para o ascendente em Câncer? Construa a sua estabilidade, baseada no seu valor próprio, né, nos seus valores pessoais, não apenas nos seus recursos externos. Então, este eclipse ele vem para nos trazer mudanças, pede mudanças, pede revisões. Eu falei sobre cada um dos ascendentes, viu? Então, gratidão, namastê.